Fala aí, pessoa! Tranquilidade na cabeça? Seja bem-vindo ao misterioso, emocionante e divertido Reino das Exatas. Eu sou o professor Leonardo, Prof. Léo, e eu te convido para juntos aprendermos de matemática. E o que nós aprenderemos é cofator de uma matriz. Cofatores de uma matriz. Partiu! Mas antes de continuarmos com o nosso vídeo, eu quero te pedir, insistir, implorar praticamente. Se você não é inscrito, inscreve, curte, compartilha e deixa o seu comentário. Então vamos lá, cofatores de uma matriz ou cofator de um elemento AJ, né? O que seja cofator de um elemento AJ? Quer dizer que cada elemento de uma matriz possui um cofator, tá certo? Mas detalhe, só vai existir esse cofator se a matriz for quadrada, certo? Por que só vai existir se for uma matriz quadrada, né? Eu vou falar de forma geral, não conheço a história, mas vamos dizer que quem inventou essa questão do cofator foi para usar no teorema de Laplace. O que Laplace faz? Ele pega uma matriz de uma determinada ordem, uma matriz quadrada de uma determinada ordem e reduz ela, certo? Então, se você vai usar o teorema de Laplace, por exemplo, numa matriz 5x5, de quinta ordem, a hora que você usa ela, você traz ela para uma ordem 4x4, tá certo? Ou quarta ordem. Se você tem uma matriz de quarta ordem, ao usar o teorema de Laplace, que envolve cofatores, você pega essa de quarta ordem e transfere ela para uma terceira ordem, certo? Falando isso fica vago, mas a intenção desse vídeo não é falar como que você vai proceder o teorema de Laplace. É só para mostrar como que você vai calcular os cofatores. Só. Não existe outra coisa nesse vídeo a não ser cálculo de um cofator, tá certo? Porque se eu fosse colocar em teorema de Laplace, esse vídeo ia ficar mais gigante. Vou falar um português que ninguém gosta, mais maior de grande. Sei que tá errado, para deixar claro. Do que os vídeos normais que eu faço, ok? Então vamos lá, sem muita delongas. Vamos calcular, por exemplo, o cofator. Vamos supor que eu tenho uma matriz A, tá? Sempre a matriz A, base para nós. Eu tenho que ter uma matriz quadrada. Vamos supor que essa aqui, ó, 2, 4, menos 1 e 3, certo? 2, 4, menos 1 e 3. Como que eu faço para calcular o cofator de cada um dos elementos? Por exemplo, é claro que quando nós formos usar no teorema de Laplace, existe uma regra a ser obedecida. Mas de início eu quero ensinar como você faz para calcular cofatores específicos, que é o vídeo. Então vamos supor que eu quero calcular o cofator, tá? Cof, do elemento A11, tá? Todo elemento de uma matriz quadrada tem o seu cofator, certo? Então como é que ficaria uma formulazinha para o cálculo do cofator? Seria o seguinte, ó, menos 1 elevado a 1 mais 1. O que esse é 1 mais 1? É a posição da linha e a posição da coluna do cofator que eu estou procurando. Eu não quero do elemento da A11, então é 1 mais 1, certo? Vezes essa parte aqui é a mais interessante para nós. Eu não escolhi o elemento A11, então eu vou retirar todos os elementos da linha 1 e da coluna 1. Vou retirar. Então aqui, ó, eu não estou escolhendo o 11, então eu vou tirar todos da linha dele e todos da coluna dele. E sobrou o número 3. Ok? Ou seja, eu quero o determinante do elemento que sobrou, que é o quê? É o 3, que 3 mais feio. Mas saiu isso, tá certo? E agora a gente vai resolver aqui, ó. Menos 1 elevado a 1 mais 1 é 2. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo.
Determinante de uma matriz de primeira ordem. Só tem um elemento. É ele mesmo. Então aqui, ó, 1 vezes 3, 3. Ou seja, o cofator daquele elemento, que é o 2 no caso, que é o elemento da posição 11, ou seja, da linha 1 e da coluna 1, vale 3. Tá certo? Ah, mas para que vale esse 3? Só aprende a calcular cofator aí, tá certo? Vamos calcular, por exemplo, o cofator da A12, né? Eu poderia pedir já para você o 22, mas vamos na ordem, tá certo? A12. O que é o A12 mesmo? Ó, é menos 1 elevado linha 1 mais coluna, porque é 12, então é 1 mais 2, vezes. Eu não escolhi o elemento 1, 2. Então aqui, ó, esse é o elemento 1, 2. Eu vou retirar a linha dele e a coluna dele. Então vai ficar assim, ó. Qual que é o número que sobrou lá? Menos 1. Então eu vou colocar o determinante de menos 1. Tá certo? É igual. Vamos calcular aqui, ó, potência. Potência. E aí, vai ficar assim? Potência de expoente ímpar, né? Menos 1 elevado a 3, porque 1 mais 2 é 3. Se é um número negativo, o expoente ímpar continua negativo. Vezes o determinante de uma matriz de primeira ordem é o próprio número, então é menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. Certo? Eu vou inverter a ordem só para vocês notarem que eu posso fazer qualquer ordem que eu quiser, tá certo? Porque às vezes o exercício fala assim, calcule o cofator da posição 4, 4. A4, 4. Aí você fala assim, poxa, eu tenho que calcular um até chegar nele. Não, vai direto nele. Vai direto nele, tá certo? A2, 2. Então você vai pegar menos 1, elevar a I mais J, ou seja, 2 mais 2, vezes, e aqui você vai pegar aqui, ó, seu lápis, bem de leve, e você vai circular o elemento da 2, 2, que é o 3. Ou seja, você vai eliminar todos os elementos da linha e da coluna. Sobrou o número 2. Então você vai colocar aqui, ó, determinante de 2, ok? Então ali vai ficar o quê? Menos 1 elevado a 4 é 1 positivo, vezes 2, 1 vezes 2, 2. Ok? Tranquilo? Então isso daqui é uma matriz, cofator de uma matriz 2 por 2, certo? 2 por 2, que é essa matriz aqui, ó. Ela é uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Pode ver que nós tínhamos uma matriz 2 por 2, nós caímos em uma matriz unitária, de primeira ordem, na hora de fazer o cofator. Guarda isso daí que a gente vai precisar. Vou subir agora aqui, ó, e vamos, a título de curiosidade, vamos pegar uma matriz B qualquer. Vamos colocar aqui, ó, matriz B. Nós vamos fazer uma matriz de ordem 3 por 3. 2, 1, menos 1, 0, menos 1, 5, 3, 3 e 2. Bem aleatório, uma matriz quadrada. Aí, vamos supor que eu quero calcular o cofator desse daqui, ó. O cofator desse elemento. Qual que é esse elemento? Se eu contar, ele está na terceira linha. E qual coluna que ele está? Segunda. Então, esse elemento é o A32, tá certo? Então, vamos colocar assim, ó. Cofator do A32 vai ser igual a menos 1 elevado I mais J, 3 mais 2, tá certo? Vezes, agora aqui que a gente vai ter o seguinte,
Isso é matriz 3 por 3, mas nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos lá em cima. Eu não circulei o elemento da 32, posição 32, terceira linha, segunda coluna. Então eu vou vir aqui, ó, e vou eliminar a linha dele e a coluna dele. Sobrou qual matriz? 2, menos 1, 0, 5. Pô, isso aqui nós conseguimos fazer. Como que faz esse cálculo? Primeiro aqui, vamos lá. Ó. Menos 1 elevado a 5 vezes. Estou fazendo passo a passo porque eu vou ter que gastar uma linha mesmo. Da onde saiu esse 5? Esse 3 mais 2, tá certo? Ele está aqui, ó, 5. Ainda não resolvi ele. Como que eu faço para calcular mesmo o determinante de uma matriz de segunda ordem? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Ok? Então vamos lá aqui, ó. Diagonal, vou colocar em vermelho, ó. Diagonal principal, 2 vezes 5. Diagonal secundária, menos da fórmula, menos 1 vezes 0, tá? Quem não lembra a fórmula, eu vou colocar aqui, ó. Super difícil, ó. Principal menos secundária. Ok? Tranquilo? E agora aqui é só resolver matemática pura e aplicada. Menos 1 elevado à quinta, negativo elevado a expoente ímpar, permanece negativo. 1 vezes ele mesmo 5 vezes, dá 1. Então sobrou menos 1. Vezes, quanto que é 2 vezes 5? 10. Menos 1 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Com o menos de fora, menos 0. Ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 1 vezes 10. Menos 1 vezes 10 é menos 10. Ok? Viu que eu tinha uma matriz de terceira... Eu esqueci de apagar aquilo ali, né? Viu que eu tinha uma matriz de terceira ordem? Deixa eu ver se eu arranco assim, ó. E não. Arranco sim. Aqui. Nossa, eu não sabia fazer isso. Pronto. Viu que eu tinha uma matriz de terceira ordem e eu caí num determinante de uma matriz de segunda ordem. Determinante de matriz de segunda ordem vocês sabem fazer, tá certo? Vamos fazer só o último para, novamente, treinar, né? E depois eu vou passar para frente. O cofator, vai, tá. Qual o cofator aí? Tá, você quer o cofator dessa linha aqui, ó. Qual que é desse elemento? Qual que é a linha dele? 1, 2 na horizontal. E qual que é a coluna? Terceira. Então, ele é o elemento A23, tá certo? Então, como é que fica o cofator do elemento A23? Menos 1 elevado a 2 mais 3. Por mais que foi aleatório, não foi combinado. Olha lá, é 3 mais 2, eu peguei o 2 mais 3. Agora, o determinante que eu tenho que achar, como que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou, o preto mesmo, ó. Vou eliminar a linha do elemento 2, 3 e a coluna do elemento 2, 3. Sobrou qual determinante? Quais elementos? 2, 1, 3, 3. Então, eu vou fazer o determinante de 2, 1, 3, 3. Certo? A matriz quadrada de segunda ordem você já sabe fazer. Então, vai ficar aqui, ó, 2, 1, 3, 3. Ok? Isso aqui vai ser igual. Novamente, menos 1 elevado a 5. Novamente, coincidência, porque eu peguei elementos de linha e coluna trocados, né? Que vai dar a mesma somatória. E vamos lá, como é que é mesmo aqui a regrinha? Multiplica os elementos diagonal principal, 2 vezes 3. Aqui em cima, ó, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. 3 vezes 1, então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 1, ok? Fechou parênteses. Negativo a expoente ímpar, permanece negativo. 1 vezes ele 5 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, por causa da potência 5. Certo? 2 vezes 3, 6.
3 vezes 1, 3 com sinal de fora, menos 3. Então aqui acabou, né? Menos 1 vezes 3, por que 3? 6 menos 3. Então isso aqui é menos 3, ok? Beleza? Então, gente, cofator é só isso, tá? Ah, se eu for escrever uma fórmula geral aqui, né, para cálculo de cofator. Gente, cadê o pontinho? Tá aqui. Seria assim, ó. Vou colocar bem pequenininho para vocês enxergarem. Cofator de A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante daquele elemento A e J. Ok? Beleza? Lembrando que isso aqui é aquele de riscar, de eliminar. O que sobrar é esse D de determinante. Isso aqui é a fórmula do cofator, tá certo? Do cofator. Você tem que saber isso? Tem. Tem exercício que te pede assim, sabendo que o cofator, o I é tantas vezes do J, calcula esse cofator. Aí você tem que achar quanto que vale o I, quanto que vale o J e identificar ele ali. É chato, mas é simples, desde que você entenda. E eu creio que está bem simples de entender, tá certo? Ok? E é isso, gente. Já está aí, ó, o QR Code na tela. Se você puder contribuir de alguma forma para melhorar os vídeos, áudios, melhorar tecnologicamente, melhorar a minha vida também, me ajudar de alguma forma, é bem-vindo. E eu também vou deixar o meu telefone para contato na descrição do vídeo. Se você tiver alguma coisa a tratar individualmente, mais pontual, entre em contato que a gente pode marcar, combinar algum horário, alguma coisa aí para a gente estar te ajudando da forma melhor possível, tá certo? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Falou, fui, tchau. Fiquem com Deus.